Meus queridos irmãos, nessa parte concluinte da nossa fala, resta-nos pensar, dentro daquele quadro de educação e de violência que pontilhamos hoje cedo, vale invocar outras formas de violência que vamos encontrando na sociedade. Mormente quando nos lembramos de que Allan Kardec escreve na nota que nos referimos da questão 685, item A, que não vale a pena dizer ao homem que ele precisa trabalhar. É necessário se lhe ofereçam condições para trabalhar. Então, uma das grandes violências que nós encontramos na sociedade contemporânea é a violência do desemprego. As diversas questões socioeconômicas associadas ao egoísmo vão fazendo com que um número cada vez maior de indivíduos não tenha acesso aos meios de trabalho, não tenha acesso ao mercado de trabalho e, conseguintemente, não tenha acesso ao salário. E como ficará a mente de uma criatura qualquer que está impossibilitada de ganhar sua vida material com o seu trabalho, com o seu emprego, mormente se esses indivíduos são pais, são mães de família, são tutores de família, são arrimos de família. Então essa é uma das grandes violências que o mundo da globalização ainda não conseguiu atender. Vivemos com o discurso e as práticas da globalização ainda um processo sociopolítico que beneficia aos que mais têm. É óbvio que esperamos que nesse processo de globalização um dia possam os menos aquinhoados, os mais desprovidos sociais, encontrar também seu lugar ao sol. Mas de momento, os pobres se fazem mais pobres, os ricos se fazem mais ricos, e vai desaparecendo em nossa realidade social a classe média. Quando nós pensamos em termos de Europa, de primeiro mundo, os estudiosos da sociologia vão nos mostrando o processo de proletarização das comunidades de classe média. Óbvio que esse processo egoístico, cujo centro, cujo imo, cujo âmago é o capital, tem sido de uma crueldade incomparável, representando um processo violento, levando criaturas ao desespero, à criminalidade, à prostituição, na proporção da fragilidade de suas mentes, de acordo com a fragilidade daqueles processos educacionais a que nos reportamos, que são forjados desde a infância. Então, uma das formas grotescas de violência social é a violência do desemprego. No rastro desse desemprego violento, nós nos deparamos com a fome. E como podemos pensar em fome num país como o nosso?
É um dos países onde há maior quantidade de lixo rico no mundo. Isso significa dizer que vai para o lixo materiais e produtos ainda em condições de uso, pelos hábitos que muitos criaram, que muitos criamos, de não comer no jantar a sobra do almoço, então vai fora. De não comer no almoço a sobra do jantar, então vai fora. E porque compramos muito para guardar, perde-se a validade e pomos no lixo. Coisas não utilizadas ainda, mas que já perderam a validade. Então essa é uma forma de violência. A violência da fome que nós sabemos graçar. Mas em função daquele processo educativo deformado a que nos reportamos, quantas são as pessoas que passam fome, não porque não possam comprar comida, não porque não tenham emprego, mas porque preferem gastar em moda, em etiqueta, em carros do ano, em viagens, para não perder o pique da vivência social de alto nível, embora o estômago esteja roncando. Pessoas que costumam visitar parentes e amigos nas horas das refeições, para não ter que fazer em casa e economizar. Todas essas são notas que sabemos que existem na sociedade. Então, a fome, por completa incapacidade de se conseguir, e a fome por causa da vaidade, da exibição de um poder socioeconômico que já não se tem. O que nos faz recordar a história dos nobres falidos, dos períodos medievais e seguintes. Eles perdiam tudo, mas não perdiam a pose. E dessa forma, a violência da fome penetra todos os escaninhos da nossa sociedade. Quanto mais nós ouvimos falar em campanhas, em processos de atender à fome das pessoas, nós que lidamos com obras sociais, com famílias socialmente carentes, percebemos que alguma coisa está errada, porque o número dos carentes aumenta. Enquanto os governos fazem propaganda de que eles estão atendendo, nós não sabemos bem a quem, como, quanto eles estão atendendo, porque as nossas cifras crescem. O número de pessoas que vêm buscar nossas escolas, a cesta básica que ofertamos, aumenta dia a dia e nós não damos conta. E estamos ouvindo falar em fome zero para aqui, em fome zero dali. Devia ser comida zero. No meu estado, fala-se no cheque cidadão. Cada família pobre receberia por mês R$100 em cheque para gastar em supermercado com comida. Nós atendemos a 310 famílias. Nunca uma das nossas famílias foi contemplada com um desses cheques cidadão. Uma família sequer. E aí ficamos depois sabendo qual era o desvio desses cheques cidadãos para se comprar votos para os respectivos senhores da política. É uma covardia. É uma violência. Porque esse cheque cidadão sai do dinheiro de toda a comunidade. E depois beneficia apenas aqueles que fazem parte do conjunto religioso do líder político.
Porque aí eles têm controle de quem recebe e de quem vai votar em quem for indicado por eles. As formas variadas de violência que nós vamos encontrando. Não podemos imaginar num país com as dimensões continentais do nosso, uma das melhores terras do mundo para a plantação. A fome que nós encontramos no Brasil. Como viajamos por esses confins da nossa terra brasileira, o que encontramos é verdadeiramente aterrador. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, em que condição se pode dizer que o indivíduo é desafortunado, é infeliz? No campo material, dizem os Espíritos, quando lhe falta o necessário à manutenção da vida. No campo espiritual, quando lhe falecem a fé em Deus e a crença no futuro. São dois níveis de pobreza considerados pelos espíritos nobres. Um deles é quando falta o que comer, o necessário à vida material. E a pobreza, a outra pobreza, é quando falta a fé em Deus e a certeza do futuro. Daí, nós vamos encontrando a violência da fome. Se um de nós se encontra num restaurante, numa lanchonete, quem é que consegue comer quando chegam aqueles dois olhinhos e ficam nos olhando, mastigando com a gente? A boca se nos enche d'água, a alma se nos aperta e nós temos que atendê-los. Senão não conseguimos comer. Então vivemos esse paradoxo das grandes quanto das pequenas cidades. A fome, que cada vez mais é incrementada pela fome de harmonia interior, pela fome de lucidez, pela fome de cultura, pela fome de sabedoria. E vai gerando uma pobreza e uma fome generalizada. Respeitamos todos os projetos governamentais que visem a eliminar ou a diminuir os quadros famélicos da nossa sociedade, mas é preciso que a gente veja que as coisas estão acontecendo, que estão saindo dos discursos, que estão saindo das festividades. Por enquanto, não vemos. E o dizemos como quem lida com convênios, com sociedades, com essa comunidade carente materialmente, carente espiritualmente, que luxuriam as nossas instituições. Mas nós encontramos nessa pauta das violências um outro tipo que não é menos trágico, menos difícil, que é a violência perpetrada contra aqueles que não têm onde cair vivos. Dizia uma amiga, já que morto cai em qualquer lugar. O difícil é ter onde cair-se vivo. A fome da carência de moradia. Cada dia maior quantidade de terra se acha nas mãos de menor número de pessoas. O sujeito vai comprando, vai investindo, vai comprando, vai dominando, vai comprando, vai dominando. Se torna latifundiário, forjam grandes latifúndios. E quem não pode comprar, e quem não pode alugar, e quem não pode deter, a falta de moradia levando a incontável leva de pessoas para os guetos, para debaixo das pontes, para as sarjetas, para que vivam debaixo das marquises,
para que perambulem nas ruas atormentados. Uma pessoa amiga percebeu que uma das crianças da escola em que ela trabalhava estava sempre com um saquinho cheirando cola de sapateiro. E chamou o menino e perguntou-lhe: por quê? Como é que ele estava fazendo aquilo? E a criança respondeu que era a mãe que ensinava aos filhos a cheirar. Porque eles tinham fome. Era para passar a fome. Era para que eles dormissem. Sem outra qualquer preocupação. Então nós vamos encontrando essa tormenta que envereda pela pobreza, pela promiscuidade, pela carência de lar. As pessoas vão ficando cada vez mais pobres, na medida em que as mentes não conseguem trabalhar. As almas não conseguem sair da situação difícil. A limitação a que se refere Jean-Pierre Changeux, a falta de maturidade neuronal, espiritual, que falas pagar um preço pela ignorância. A expiação da ignorância, como chama Allan Kardec. A falta de moradia num mundo como o nosso também representa uma das formas violentas. Como é que uma pessoa pode pensar nas questões políticas, nas questões sociais? Como é que ela pode pensar em si, melhorar-se, se ela está correndo atrás do essencial para sobreviver? O alimento, um lugar para morar, para cair viva. Quantas violências! Curiosamente, a nossa sociedade resolveu a questão de um modo muito simplista, a começar das nossas autoridades constituídas, com exceções felizes. Dar às famílias a cesta básica. É uma violência porque impõe a cada família comer e usar aquilo que lhe é dado. O indivíduo não tem direito de entrar no empório ou no supermercado e escolher o que quer levar para sua casa. Nem de selecionar qualidade, nem de selecionar preços, ou de selecionar produtos. É que se a gente der o dinheiro, eles vão comprar tudo de biscoito, mas eles vão comer biscoito. É a liberdade deles comer biscoito o mês inteiro, a semana inteira. Então nós queremos patrulhar a própria doação, quando deveríamos nortear a família atendida para que ela se melhorasse, oferecer recursos e cobrar resultados. Não, todos estão agora documentados, então vamos atrás de trabalho. Vamos conseguir trabalhos para vocês. Tem que trazer a carteira assinada, tem que trazer a carteira mostrando que está trabalhando, para dar a essas criaturas de mente muito singela uma responsabilidade. Porque a maior parte das pessoas atendidas imagina que o mundo é esse paternalismo a qual nos acostumamos. Todo mundo ganha as coisas, no mundo não se ganham as coisas. As coisas são conquistadas, são adquiridas, são compradas. Então esse processo educacional de querer que as famílias atendidas, que as pessoas assistidas apresentem um resultado social, isso é importantíssimo, já que a doutrina espírita é educativa. A proposta do trabalho social espírita é de promoção humana, é de promoção social.
não é de doação ininterrupta, sem nenhuma contrapartida. A nossa proposta de espíritas, considerando o nosso lado, não pode ser de forjar quadros de necessitados e manter isto ad eternum. A proposta espírita é de fazer com que os necessitados gradualmente deixem de sê-lo, possam conseguir com seus próprios esforços, trabalhos, recursos, a manutenção de suas vidas. Lhes estendemos as mãos durante um tempo até que eles possam se reerguer. Então, a carência de trabalho, a carência de comida, a falta de moradia, são violências terríveis. Daí, nós temos que parar para pensar que a violência, vale repetir, não é apenas o assalto à mão armada que encontramos nas ruas, as agressões, os homicídios que vemos aqui e ali, mas é também e fundamentalmente a carência dessas coisas. Outra forma de violência é a carência de escolaridade, de escola. Quantas são as crianças que não têm acesso à escola? Em alguns lugares por falta de escola, em outros lugares porque elas têm que ajudar os seus pais na roça, no plantio, na colheita, para que a família sobreviva. Surgem os discursos demagógicos, mas a criança não pode trabalhar. E como é que aquele pai de 5, 6, 10 filhos vai fazer para manter a vida da família? Porque a criança não pode trabalhar, mas não tem contrapartida. Como é que aquele homem, aquela mulher vão fazer para alimentar essas bocas todas sem contar com elas mesmas para ajudar? A necessidade premente. Eles preferem enfrentar a ameaça da prisão, mas ter o que dar de comer para os filhos. Então, desde cedo, os meninos têm que acompanhar. Nós olhamos de um lado sempre simplista, porque nossos filhos estão bem alimentados, comem até demais ou nem querem comer. Nós temos para pôr fora, jogamos o nosso lixo rico a cada dia fora. Então, para nós é muito tranquilo, como disse um dia Maria Antonieta: se não há pães, deem-se-lhes. Aquele pãozinho saboroso que ela comia no palácio, os famosos brioches. Se não tem pão, que se lhes deem brioches. Ela não tinha noção de que se o pobre francês não tinha pão, muito menos teria brioches. Então, há pessoas que nunca imaginaram o que seja pobreza, o que seja necessidade, porque estão longe delas. Ouvem falar nos noticiários, mas nunca entrar numa vila miséria, numa favela, num gueto onde as pessoas passam fome. Volta e meia a gente vê na televisão a África, vários países da África, mas a gente não tem noção, a gente não convive com isto. Então temos soluções muito mágicas para resolver problemas velhos na humanidade e no nosso país. Importante dar escola às crianças. A escola vai libertando a alma, libertando o espírito, fazendo com que a criatura saiba, viaje, conheça a instrução que nos ajuda a pensar a vida melhor. Como lembra o notável condoreiro, nosso poeta Castro Alves: livros a mancheias e deixa o povo pensar. Ensinar as criaturas a aprender, ensinar as criaturas a pensar, através da escolaridade, que será acompanhada pela orientação doméstica, pela evangelização da família. Evangelização que a família promove com as ações de cada dia, com as lidas de cada dia, com seus altos e baixos, mas sem perder o fio da meada das propostas do reino de Deus. Então, educar, diz Allan Kardec, é a regra de formar caracteres,
é a arte, é a ciência de formar caracteres. E nesse bojo de violência, é preciso não só dizer ao indivíduo que ele precisa trabalhar, mas dar-lhe condições para isto, dar-lhe emprego, dar-lhe recursos para trabalhar. É necessário que nós nos conjuguemos em nível de vida geral, nas sociedades políticas, na administração pública, nas sociedades religiosas, ao invés de nos tornarmos paternalistas, porque sabemos a razão que leva muitos indivíduos a essas situações difíceis, que nós aprendamos a ajudá-los no processo da emancipação, da promoção humana. Trabalhar, ainda que nas coisas simples, carpir um gramado aqui, um matagal ali, carregar pedras, tirar um lixo para ganhar seu salário, convertendo-se a esmola em salário. Criar escolas profissionalizantes, trabalhos profissionalizantes na nossa cidade, na nossa sociedade, na nossa instituição religiosa, para que as pessoas ganhem, ainda que pouco, mas com o suor do seu rosto, com o calo das próprias mãos. Há tantas formas de violência. E como Jesus Cristo disse um dia: deixai que venham a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Outra violência que encontramos é o impedimento de muitos adultos a que as crianças se aproximem de Jesus. Ela é muito novinha, deixa crescer que escolhe. As crianças têm seu livre-arbítrio, ela não quer ir. É o melhor que a gente tem para dar aos filhos, é essa bagagem cristã, essa bagagem espírita, que nos faz felizes e que certamente nutrirão ou nutrirá a felicidade dos nossos filhos. Uma grande violência é impedir que elas se aproximem de Jesus, pela omissão, pela preguiça de sair sábado à tarde e levá-la à instituição, ou sair domingo de manhã e acordar mais cedo para levá-la à instituição. Então é melhor deixar como as coisas estão. Ah, não, aqui em casa todos nós somos espíritos, avós eram espíritos, pais são espíritos. Aí não precisa trabalhar os filhos. Nós herdamos o espiritismo por osmose? De jeito nenhum. Vivendo na doutrina, com trabalho de evangelização, nós sabemos como é difícil enfrentar o mundo, a começar por enfrentar o nosso próprio mundo íntimo. Imaginemos sem essas bases da orientação de Jesus. Daí, poderíamos enumerar diversas formas outras de violência, mas nos detemos aqui, para que possamos avaliar que o processo da macroviolência, dos homicídios, dos suicídios, dos entrechoques classiais, raciais, derivam-se dessas desestruturas basais, que, como vimos hoje, começam na vivência do lar, mas certos de que não há mal que sempre dure, e que é necessário que o mal chegue ao excesso, como informa o livro dos Espíritos, a fim de que o ser humano sinta a necessidade do bem e das reformas. Nós estamos nesse auge da tormenta, nesses paroxismos da loucura. E certo é que logo mais, tudo isso mudará de rumo. Quem não tiver mais que resgatar, começará a superar essas dificuldades ingentes. E nós, confiantes na ação de Cristo sobre o mundo, diremos a Ele da nossa gratidão. Pediremos a Ele a sua preciosa misericórdia, a sua complacência, a sua mão, para que aprendamos pouco a pouco a converter a violência em paz, em trabalho do bem, em crescimento espiritual.
Graças a tudo isto, caros irmãos, é que deveremos nos colocar simbolicamente de joelhos no chão do mundo, erguer os olhos às estrelas e dizer ao Mestre de Nazaré: o quanto nós agradecemos pela lucidez espírita, pela visão que a doutrina espírita nos dá, pela oportunidade de estudar, de penetrar, de mergulhar nos ensinos da doutrina e ser felizes, desde agora até os tempos do porvir, sob as bênçãos dos céus. Que o Senhor nos guarde hoje e sempre da violência, que mantenha-nos afervorados à busca da paz e que nos ajude a superar as pressões tormentosas, sombrias deste ciclópico momento do mundo terrestre. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos conduza de retorno aos nossos destinos e até uma próxima vez, se Deus quiser. Meus queridos irmãos, permaneçamos na paz que vem de Jesus. O ano 2000 foi considerado pela Unesco como sendo o ano da cultura da paz. Naquela oportunidade, essa organização mundial, examinando a problemática da violência, estabeleceu 6 pontos fundamentais para que pudéssemos viver em paz, como antídoto, cada um deles, aos mais diversos aspectos da violência. Com o conhecimento da doutrina espírita, percebemos que a problemática da violência, a problemática da paz, é a problemática da própria criatura humana. Conduzimos-nos conforme somos, comunicamos-nos com os recursos de que dispomos. Por isso mesmo, a Unesco estabeleceu que era necessário como fundamental, em primeiro lugar, respeitar a vida. O respeito pela vida é fundamental na obra de educação. Afirmava o grande educador norte-americano, John Dewey, que educar é dar vida. Através do processo de educação, conseguimos estabelecer parâmetros em torno da vida, tornando-a digna ou execrável. Porque a educação pode ser também para o mal, para o crime, já que, de acordo com as propostas apresentadas e com os objetivos buscados, ela se pode apresentar positiva ou perturbadora. John Dewey estabelecia que era necessário fundamentar a vida, no que se fazia acompanhar por Kirkpatrick. A vida é a manifestação mais grandiosa de que se tem notícia. Amparar a vida, trabalhar pela sua preservação, lutar incessantemente para que seja enriquecedora, devem constituir fundamentos básicos de uma educação feliz. Quando o notável musicista alemão Albert Schweitzer sentiu a dor dos seus irmãos em África, na cidade perdida no Congo belga de Nome-Lambaréné, no ano de 1900.
ele compreendeu que era necessário imolar-se para poder contribuir em favor da dignificação daquelas 13 etnias esquecidas totalmente pela Europa, que havia escravizado o continente negro e lhe oferecera como contribuição a sífilis, a gripe, a tuberculose. Seu primeiro trabalho foi o de autoeducação, porque autoeducado, ele poderia trabalhar a benefício daqueles que iam ser beneficiados pela sua presença, arrancados da enfermidade, recebendo orientação para evitar novas enfermidades, alfabetizando-os e colocando-lhes Cristo no coração. Ele se dirige à Universidade de Paris para tornar-se médico. E após concluir o curso de medicina, ele se dedica à especialização de medicina tropical, para poder atender de maneira mais eficaz as enfermidades devastadoras que então dizimavam a região e que lamentavelmente prosseguem dizimando, sob outros aspectos, o continente negro. Logo que se transferiu com a esposa para Lambaréné, ele teve o cuidado de colocar uma placa à margem do rio próxima à aldeia que ele ergueu. Aqui sempre haverá uma luz acesa para libertar da ignorância. E logo trabalhou para que aqueles homens, ainda numa vida primitiva, compreendessem o significado do respeito pela vida. Albert Schweitzer, que se tornará Prêmio Nobel da Paz, cunha este pensamento: reverence for life, respeito pela vida. Mas respeito pela vida sob qualquer aspecto pelo qual a vida se manifeste. E deu exemplo quando, erguendo uma maternidade para rancenianas tuberculosas, a planta deveria derrubar um grande formigueiro que estava no terreno. E em respeito à vida, ele desviou a colocação do edifício, porque se Deus houvera colocado aquelas formigas ali, certamente deveria ter uma razão para fazê-lo. E Albert Schweitzer tornou-se um símbolo da paz. Ele havia nascido em Kaysersberg, na Alsácia-Lorena, uma região de permanente litígio entre a Alemanha e a França. Ele havia nascido no período em que a Alsácia-Lorena pertencia à Alemanha. Era, portanto, alemão. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, embora ele estivesse na África equatorial francesa, ajudando aqueles indivíduos profundamente infelizes, ele foi levado como prisioneiro de guerra para um campo de concentração francês, porque ele era alemão. Mais tarde, quando veio a Segunda Guerra Mundial, a Alsácia-Lorena era possessão francesa. Ele, na sua condição de francês, foi levado pelos alemães para um campo de concentração na Europa. E escreveria depois: tenho convivido
em um dos climas mais ásperos do mundo, com terrível umidade do ar, entre pessoas primárias e agressivas por instinto. Foi nos campos de concentração da Europa, em 2 períodos, que eu vi a maior violência do mundo, o desrespeito pela vida. A Unesco estabelece, portanto, como fundamental respeitar a vida, sob qualquer forma em que ela se expresse. Se aprendermos a fazê-lo, lograremos estabelecer a paz. Não somente a paz em nós, mas a paz em volta de nós, a paz em todo lugar. O segundo item da Unesco é rejeitar a violência, que aqui equivaleria a não vitalizar o mal. Não considere o mal. Dê ao outro o direito de ser infeliz, mas não se faça infeliz em solidariedade ao mal que ele emana. Rejeitar a violência pode ser perfeitamente representado em um momento da vida de Mohandas Karamchand Gandhi, quando, viajando na África do Sul, entre Durban e Johannesburg, em primeira classe, ele sentiu na pele o apartheid, a discriminação racial, porque indiano, apesar de ter o sangue ariano, a epiderme era negra. Advogado, havia comprado a sua passagem em primeira classe. Ele amava a Brahma, seguia a tradição do brahmanismo, mas era apático em relação às problemáticas humanas e à violência. Ele não a experimentara nas carnes da alma, senão naquela noite, quando veio o cobrador e, contemplando aquele homem negro na classe reservada aos brancos, falou-lhe com sarcasmo: o lugar dos autóctones é atrás, no vagão especial. Ao que ele redarguiu: mas eu comprei uma passagem de primeira classe. Aquele homem responsável pelo zelo de preservar o equilíbrio daquele vagão olhou as demais pessoas que o fulminaram a Gandhi com um olhar de ódio, de desdém e de desespero. Alguns homens levantaram-se com os punhos cerrados, apenas porque ele era negro. E enquanto justificava a sua atitude, era um advogado. Ele recebera um diploma universitário em Londres. Qual era a diferença? Era da epiderme. Ou ele ia espontaneamente para a classe onde estavam os negros, ou então ele seria atirado do trem em alta velocidade pela porta aberta para compreender o poder da violência. Não violento por temperamento, ele assentiu que dali não saía. Reuniram-se os agressores, abriram a porta do trem em velocidade e atiraram-no na noite escura, permitindo que se arrebentasse no atrito das pedras e do solo. Nasce o grande pacifista. A partir dali, ele toma a bandeira da paz como uma sinfonia religiosa. Os meus jejuns, dirá mais tarde, não são políticos, são religiosos. A minha não violência é o hino de respeito à paz. Eu amo Jesus, eu amo Cristo,
mas tenho medo dos cristãos. Eu li apenas o Sermão da Montanha do homem de Nazaré e tornei-me pacífico e pacificador. Os cristãos leem toda a Bíblia de 400 páginas e permanecem agressivos, violentos, e eu não consigo saber por quê. Ele descendia da Índia escrava ao poder da Rainha Vitória, que experimentava naqueles já recuados dias o tacão do Império Britânico. Então ele rejeitou a violência. Ele não fez como os modernos pacifistas, que vão lutar pela violência no meio da rua, utilizando-se de coquetéis Molotov, brigando com a polícia, matando em nome da paz. Então, é necessário rejeitar a violência. Trabalhar pela paz é não permitir que a violência, sob qualquer aspecto que se apresente, encontre guarida no coração. O terceiro item, estabelecido pela Unesco, ser generoso. De tal forma, agimos, que possamos amar até aqueles que são violentos contra nós. Essa atitude de ser generoso é a melhor proposta para enfrentar a violência dos perversos e alucinados, dos desonestos e exploradores, daqueles que não agridem nas ruas, que não matam, utilizando-se das armas de extermínio, mas nos seus gabinetes governamentais decretam a morte de milhões de vidas através de leis injustas, através de condutas execráveis, por meio do enriquecimento ilícito, da transferência de fortunas incalculáveis que nunca se irão utilizar para os paraísos fiscais, enriquecendo essas nações que mantêm a soberania através do crime que se deriva do furto, do roubo, da escravidão de outras nações da terra, oferecendo-lhes amparo e garantia de perpetuidade. Essa violência sórdida, covarde porque oculta, geradora daquela que é a injustiça social, que alucina e leva para a rua o desesperado para tomar aquilo que ele acredita tinha o direito de receber. Essa, a primeira, é das mais hediondas e que somente poderá ser ultrapassada quando nos tornarmos generosos com essas águias que se locupletam sobre o cadáver das gerações vencidas e em decomposição. A Unesco vai adiante. Seu quarto item, ouvir para compreender. Os excluídos não têm voz, ninguém os ouve. E quando eles desejam erguer a voz, o ruído matraquear do poder abafa os sons que saem das suas almas como gemidos dolorosos, impedindo que a cortina das lágrimas continue vertendo dos olhos esgazeados. Asseverava ainda Mohandas Gandhi: eu sou a voz dos que não podem falar. E através dessa voz de compaixão e de generosidade, ele dobrou a cerviz do Império Britânico, dando liberdade política, que logo mais
se despedaçaria entre as facções do fanatismo indiano e maometano, até hoje assassinando-se reciprocamente nos santuários ou nas regiões fronteiriças, pela necessidade egotista de impor o seu Deus selvagem e arbitrário. Dom Helder Câmara, quando foi pronunciar um discurso em Saint-Michel, em Paris, em plena Rive Gauche, naquela região de poetas, artistas e pensadores, nos tormentosos dias do regime de exceção no Brasil, interrompeu o trânsito na região e levantou-se frágil, tendo um crucifixo de madeira, a veste modesta, que em nada o caracterizava como príncipe de uma igreja poderosa, mas como servidor daqueles que não tinham igreja. E disse: Gandhi fala por aqueles que não têm a voz. E assassinaram-no, um daqueles cuja voz ele emitia, um jovem fanático paquistanês. Eu calo para que a voz dos desesperados tire as noites de silêncio dos que têm a consciência culpada e dormem opiados pelos soníferos e pelas drogas devastadoras. Eu faço silêncio e peço-lhes que gritem, para que eles despertem por fim do letargo infeliz a que se entregaram depois da rapina. É necessário criarmos o hábito de ouvir para compreender. Ouvir o outro. Ouvir também as nossas necessidades reais. E não apenas as induções diretas, virtuais, subliminais, que nos são impostas por uma sociedade competitiva, por padrões de moda e por necessidades de exibição do ego e do personalismo. Ouvir para compreender é um dos requisitos estabelecidos pela Unesco para podermos ensementar a paz no próprio e no coração da humanidade. O quinto item: preservar o planeta. Porque o planeta é um ser vivo e pulsante. Mesmo na sua constituição mineral, a energia viva, essa energia que se deriva das 4 forças que mantêm o universo: a gravidade, a eletricidade, a força atômica fraca e a força atômica forte. É algo que vive e que deve ser preservado. Pode haver maior violência do que a contaminação dos rios, dos mares, a poluição da atmosfera, que as grandes nações da terra se comprazem em envenenar a atmosfera para o amanhã, porque religiosos e materialistas não acreditam que eles próprios retornarão, para serem asfixiados pelos resíduos químicos, pelas substâncias pesadas detidas no ar, ou também pelos buracos imensos na camada de ozônio, e termos a vida devorada pelos raios infravermelhos e ultravioletas. Combatendo o crime, eles mantêm os seus fornos com alta potência, envenenando o planeta, porque a poluição da atmosfera, a contaminação dos rios, o envenenamento das terras com os grandes depósitos de resíduos nucleares,
tudo isso é feito por causa daqueles que têm a alma poluída, envenenada pelo morbo do egoísmo. A Unesco, então, solicita-nos a todos a preservação do planeta. Desde o dia que tomei consciência da necessidade de preservar o planeta, de conservar a água potável que se está acabando, a consciência de dever assaltou-me de tal forma que eu tinha antes o hábito de, enquanto escovava os dentes, deixava a torneira aberta. E vinha saber que esse modesto gesto de estupidez, enquanto escovava a minha boca, que necessitava nada mais, nada menos do que 3/4 de um copo com água, eu desperdiçava 15 copos innecessariamente. E enquanto deixava aberta a torneira e ensaboava-me, era capaz de desperdiçar 50 litros de água, que fazem falta a multidões devastadas pela seca na terra, enquanto me permitia o luxo de a desperdiçar. Tive que fazer um esforço para não ficar neurótico. Na Mansão do Caminho, onde nós temos 834 torneiras, eu me tornei o torneirador mor. Saio fechando torneiras. E até quando não estou na mansão, de vez em quando, criei o hábito e peguei esse transtorno neurótico de estar sempre torcendo torneiras que estão pingando. Aqueles modestos pingos em 24 horas correspondem a 20 litros desperdiçados em cada torneira. Preservar o planeta, esse colo generoso de mãe, que é a nossa escola feliz de aprendizagem, de desenvolvimento do Deus interno que jaz em nós, para avançarmos na direção do grande foco, merece-nos todo o amor, todo o respeito, toda a preservação. Não é por outra razão que os modernos ecologistas sensatos estabeleceram que a ecologia necessitava de um patrono e elegeram São Francisco como patrono da ecologia. O homem que preservou o planeta. Ouve, irmã Clara, quando ele estava cego, depois que os olhos foram queimados. Ouve, são as abelhas. Estamos no verão. Naturalmente não há mel. Não, irmão Francisco. Não há flores. Elas não podem fazer o mel. E como viverão? Pede, irmã Clara, que vou imediatamente à porciúncula e dali trago mel e coloque nos troncos das árvores, nas suas colmeias, para que as irmãs abelhas possam continuar frutuosas na sua tarefa de amor a Deus. Pai Francisco, irmão Francisco, o pai da preservação do planeta. O 6º item, redescobrir a solidariedade. Como estamos esquecidos de ser solidários e como nos encarceramos no egoísmo de viver solitários. Neste mundo de pessoas solitárias, solitárias a um, solitárias a dois, solitárias em grupos. Joana de Ângeles Espírito começa a dizer: só há solitários porque não existem solidários. Na hora em que nos tornarmos solidários, não teremos solidão, porque os nossos espaços interiores
estarão preenchidos de solidariedade. Sejamos então nós aqueles que nos tornamos solidários, e não, como está sendo habitual, os que desejam receber solidariedade, sem contribuir com coisa nenhuma. Com esses 6 itens, a cultura da paz foi programada e promulgada no ano de 2000 pela Unesco, que vem trabalhando para que nós introjetemos essa cultura de preservar a vida, de rejeitar a violência, de ser generoso, de ouvir para compreender, de preservar o planeta e, por fim, de redescobrir a solidariedade. Não o fazendo, estaremos dando a nossa cota de violência, porque não fazer o bem quando se pode fazê-lo é uma forma de fazer-se o mal. Vimos e ouvimos as várias faces da violência. Ouvimos e captamos as propostas das várias faces da não violência. A proposta da paz, quando daqui sairmos, não nos esqueçamos de que a paz de Deus, como diz Joana de Ângeles Espírito, começa em nós. Ser pacífico é um estado de consciência tranquila, que se deriva de uma mente que pensa com retidão, de um ser que fala dignamente e ao mesmo tempo age com nobreza, exorando a Jesus, o príncipe da paz, aquele que enfrentou as covardes atitudes da violência e não se permitiu rubricar-lhes as páginas dolorosas, porque não as aceitou. Esperamos que a sua paz tome conta dos nossos corações e que os próximos sejam dias melhores para nós do que aqueles de quando aqui chegamos. Muita paz.